Hoje eu vou contar um segredo para vocês que eu nunca contei antes. A maioria dos meus doces vão gelatina. E o pior, meus clientes não fazem ideia que tem gelatina. E você quer saber como eu faço isso? Pois é, conhecimento. E hoje eu vou passar para você isso daí, então acompanha. Então hoje eu vou falar as 4 gelatinas que eu utilizo aqui na minha cozinha e na confeitaria profissional, do modo geral, tá? Então, o que é uma gelatina? A gelatina, né, é um agente gelificante. E o que ele faz? Ele engrossa preparações, ele deixa mais endurecido, né? Ele deixa mais firme, tá? Então, dependendo da quantidade de gelatina, de agente gelificante que você coloca no seu doce, ele vai ficar mais firme ou mais mole, tá? Então isso depende da preparação que você vai fazer. Você tem que escolher a gelatina correta e a quantidade correta, tá? Então eu vou falar primeiro da gelatina mais comum que a gente encontra no mercado, tá? A gelatina de origem animal, tá? Ela é uma gelatina extraída do couro dos animais, né? Da vaca e do porco, tá? Origem animal. Ela dissolve, vamos dizer assim, a 30, 35 graus Celsius, tá? Então, quando você coloca na boca, com o tempo ela vai se dissolvendo, tá? Porque a nossa temperatura é maior do que a temperatura de gelificação dela. E o preparo dela, como que ele é feito? Essa gelatina você coloca em água ou em leite, algum líquido, um suco, por exemplo, quente, tá? Então ela se dissolve, ela hidrata em água quente, em líquidos quentes, tá? Então acima de 35, 40 graus ela já começa a dissolver, tá? Quanto maior a temperatura, mais rápido ela dissolve. E depois, com o resfriamento, ela endurece. Aonde a gelatina, essa aqui que a gente conhece, ela é aplicada? Ela pode ser aplicada em mousses, tá? Mousse de fruta, de maracujá, por exemplo, você hidrata a gelatina e ela dá uma firmeza no seu mousse. Num creme também, você consegue fazer um creme à base de leite, tem um até que a gente faz aqui com base de leite, caramelo, tá? E creme de leite, bastante creme de leite. Eu coloco um pouquinho dessa gelatina, para quê? Para ela dar uma firmada. Assim, quando eu bato, ela vira tipo um chantilly mais firme. Só que cuidado, porque se eu botar muita gelatina, o meu chantilly ele vai despedaçar todo quando eu bater. Ou ele vai ficar muito gelatinoso, e não é isso que eu quero, tá? Tem uma curiosidade também dessa gelatina. Ela é uma das mais antigas. Ela é usada há muito, muito tempo. Os egípcios usavam ela há mais de 3.000 anos como cola de móveis. Então, eles usavam para colar móveis usando essa gelatina, tá? Então, assim, não tem segredo. Água quente, ela dissolve e você pode utilizar em mousses, em cremes, tá? E engrossar qualquer creme que você queira, dependendo da quantidade que você coloca, ele vai ficar mais firme. Bom, essa gelatina aqui no Brasil ela é encontrada tanto em pó quanto em folha, tá? É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Vantagens e desvantagens de uma gelatina em pó ou em folha, tá? A gelatina em folha, para você hidratar ela é mais fácil, porque você não precisa pesar a água para você hidratar ela. Você coloca ela em água gelada, ela hidrata o suficiente, você depois de um tempo retira, espreme ela e utiliza, tá? Já a gelatina em pó, você tem que dosar a quantidade de água que vai hidratar ela. Então você tem que pesar ela e pesar a quantidade de água que você vai colocar. Geralmente, atrás aqui vem uma descrição de 1 parte de gelatina para 5 partes de água, ou tem gelatinas até que 1 parte de gelatina para 6 de água, tá? Por que tem essa diferença? Porque essa gelatina, ela tem uma característica que aqui no Brasil é difícil você encontrar essa classificação, mas ela é chamada de bloom. Quanto maior for o bloom da gelatina, mais força ela tem. Então, mais água ela consegue reter, tá?
Se você vai comprar em quantidades, em atacado, alguns fabricantes vendem já com essa informação do Bloom, tá? No supermercado não tem essa informação. Diferente da Europa, por exemplo, que lá a maioria das gelatinas já vem com essa classificação. Então, quanto maior o Bloom, mais forte ela é, menos eu preciso colocar na minha preparação. O segundo agente gelificante que eu vou falar é a pectina, tá? E ela é um agente gelificante, é uma gelatina de origem vegetal. Onde que ela é encontrada? Na casca de limão, de laranja, de frutas cítricas, né? E na maçã. A diferença entre elas: a pectina da casca de limão e de laranja, ela é um pouco mais amarga, tá? Quando você vai comprar, tem pectina amarela e a branca. A branca é de origem do limão e da laranja. Então, ela é um pouco mais amarga. Essa aqui, no caso, é a pectina amarela. Ela vem proveniente da maçã e tem um sabor mais frutado, tá? Então, na cozinha, a gente prefere utilizar essa amarela, tá? Por conta do sabor mais frutado e não amargo. Ela pode ser aplicada em geleias, tá? Inclusive na geleia, você não precisa adicionar pectina. Se você faz uma geleia e você adiciona casca de limão e casca de laranja junto, ou casca de maçã também, a sua geleia ela dá uma encorpada. Por quê? Porque ela consegue extrair a pectina dessas cascas. E em que temperatura a pectina começa a reagir? Ela falou, a pectina ela não reage à temperatura, tá? Ela não é igual a gelatina comum encontrada no mercado, que você precisa de um líquido quente para fazer isso. A pectina, você consegue ativar ela apenas pela acidez. Então, geralmente, quando você vê uma geleia ou vai fazer uma geleia, ela tem suco de limão na composição, tá? Pode pegar uma geleia de mercado, olhar atrás, vai ter lá fruta, açúcar e limão, ou ácido cítrico. Porque esse ácido é o que faz a pectina ativar. Então, até em baixas temperaturas, o ácido ativa a pectina. Então, como que eu faço para utilizar ela? Eu coloco a minha polpa de fruta, tá? Na panela, o açúcar, limão, começo a mexer. Antes de chegar a 40 graus Celsius, quer dizer, ela começa a ficar morna, aí eu adiciono a pectina misturado com um pouco de açúcar, tá? E mexo até ferver e tá pronto. Por que a pectina junto com o açúcar? Porque se você colocar só a pectina em pó, é um pozinho também branco. Se você jogar só o pó na sua polpa, ela corre o risco de empelotar. Então você sempre mistura com o açúcar para que quando ela entrar na sua preparação, ela dissolva mais rapidamente, tá? Então, e não empelote. Então é assim que utiliza a pectina. Então, dá para fazer geleias, e também dá para fazer uma nappage, que é o quê? É uma geleia de brilho. Então você vai fazer com água, açúcar e pectina, e sem fruta, sem suco, sem nada. E ela vai ficar como se fosse uma geleia transparente. Isso aí você pode passar em doces que tenham frutas expostas. Para quê? Para a fruta conseguir durar mais, tá? Porque ela vai criar uma fina camada. Dá para passar com um pincel ou até o aerógrafo, tá? E ela vai fazer uma películazinha que vai proteger a fruta da oxidação. Então, ela vai durar mais. Inclusive, algumas padarias fazem uma gelatina naquelas tortas de morango, sabe? Aquela bem característica, torta de morango. Só que eles utilizam essa gelatina. E aí quando você vai comer, ela fica estranha na boca. Então, se você fizer com essa aqui, com a pectina, ela vai ficar mais uma geleia do que uma gelatina, tá? Então, essa é a vantagem de usar a pectina. Outra vantagem de usar a pectina é que você consegue fazer uma geleia muito mais rápido, tá? Você não precisa colocar
casca de limão, casca de maçã e deixar apurando. Se você colocar um pouquinho só da pectina, ela já vai dar uma engrossada. Assim você preserva o sabor da fruta, tá? Sem precisar ficar muito tempo no fogo. Por quê? Quando a gente coloca uma geleia a gente vai fazer uma geleia de goiaba, por exemplo, em que ficar muito tempo mexendo, o sabor da goiaba vai se tornando engoiabada, tá? Ele tem uma pequena diferença. Não fica um sabor fresco de fruta, fica um sabor de doce de goiaba. Usando a pectina, você consegue engrossar essa geleia de goiaba antes mesmo dela virar goiabada. Então você preserva o frescor da fruta. Então, um doce feito com uma geleia utilizando pectina, ele vai ficar muito mais frutado, muito mais fresco, tá? Isso é uma vantagem enorme quando você vai fazer um doce com uma geleia, tá bom? A terceira que eu vou falar, agar-agar. É um agente gelificante, né? É uma gelatina de origem vegetal também. Ele é encontrado em algas, tá? Então ele é encontrado em algas vermelhas. E ele tem propriedades um pouco diferentes, tá? Ele não é feito de proteína, ele é feito de carboidratos e fibras, tá? Ele é feito basicamente de fibras, tanto que muita gente usa o agar-agar para ajuda de perda de peso. Pois é, agar-agar, né? Mas na cozinha a gente utiliza ela de outra forma, tá? Ela tem que entrar também na preparação com um pouco de açúcar para não empelotar. Então você mistura o agar-agar com um pouco de açúcar, joga no seu suco, na sua polpa, e aí tem que ferver. Por quê? Porque ela só vai ser ativada perto da temperatura de ebulição da água, que é uns 100 graus. Então, 85 graus mais ou menos. Então essa aqui ela tem que ferver mesmo para ela dissolver, hidratar, e aí quando ela resfriar, você coloca a sua preparação onde quer que seja, tá? Onde que pode usar o agar-agar? Você pode fazer doces com uma fina película assim, ó, de agar-agar. Por exemplo, tem um bolinho que eu fiz uma vez, um bolo de limão, e aí eu faço uma geleia de suco de limão agar-agar, né? E açúcar, misturo e eu jogo em cima do bolo. Ele vai fazer uma película gelatinosa de aparência. Só que quando você põe na boca, o agar-agar, ele dissolve muito mais facilmente do que a gelatina de mercado, tá? Ele dissolve, então assim, ele não fica uma textura de gelatina na boca. Quando ele entra na boca, ele já dissolve. Então é uma textura completamente nova. Olhando assim, ele parece gelatinoso, mas quando você coloca na boca, putz, ela dissolve, é magnífico. Bom, a temperatura também, a temperatura de gelificação é em torno de uns 30 a 35 graus, então por isso que quando a gente coloca na boca, ela dissolve facilmente, tá? Porque a nossa temperatura é mais elevada do que a temperatura de gelificação dela. Outra aplicação também muito utilizada em restaurantes, sobremesas de restaurante. Você faz a preparação, você faz a sua gelatina com agar-agar, ela vai ficar bem firme. Aí o que você faz? Pega um mixer, aqueles mixer de mão, e mixa ela inteira. Ela vai virar um creme da fruta. E esse creme você consegue colocar ele na sua preparação de uma forma bonita, né? Porque ele vai fazer uma bolinha até assim, e ele vai ficar numa textura na boca muito mais suave, tá? Então, utilizado também em pratos salgados, isso aqui, o agar-agar, porque como o prato salgado é feito a alta temperatura, os cozinheiros colocam o agar-agar para ele dar uma engrossada no caldo, né? Ele dá uma engrossada na preparação, tá? Outra curiosidade, o agar-agar, ele é 20 vezes mais forte do que a gelatina, tá? Então, quando ele entra numa preparação, ele entra muito pouquinho, tá? Porque ele é muito forte. Então, se você colocar a mesma quantidade,
o seu doce vai ficar extremamente duro. Tá? Então ele entra bem pouquinho, o sabor dele é quase imperceptível. Tá? Agora eu vou falar da carragena, que é um outro agente gelificante extraído de algas vermelhas também. Mas qual que é a diferença do agar-agar para o carragena? A temperatura de gelificação dela é mais alta. Tá? Quer dizer o quê? Na boca ela não vai dissolver tão facilmente. Tá? Mas, em contrapartida, você consegue utilizar ela para fazer finas camadas em volta de um doce. Tem muitos doces, os entremês, que são congelados. Você congela o doce, que é a base de mousse, faz uma calda da carragena, né? Água, açúcar e carragena, e mergulha o doce rapidamente e tira dessa geleia. Ele vai fazer uma fininha camada no seu doce vai ficar lindo, brilhante, e uma gelatina quase imperceptível na boca, porque ela vai ficar bem fininha. Tá? Diferente se você fizer isso com agar-agar, que não vai grudar tão rapidamente, nem a pectina e nem essa gelatina. Tá? Então, a temperatura de gelificação dela é de 50 a 35 graus. Então, assim, você mergulhou um pouquinho, baixou de 50 graus, ela já gelifica. Então, isso favorece quando a gente quer fazer uma fina camada em volta de um doce, bem fininho, quase imperceptível, somente para dar brilho. Tá? E aí, em temperatura ambiente, ela se comporta super bem e não dissolve. A aplicação dela também é água, açúcar, jogar a carragena junto com o açúcar misturado para não empelotar, e ela tem que ferver também. Tá? Fervendo, a baixa temperatura, e aí você utiliza ela até 55 graus. Baixou disso, já não dá mais para usar, tem que aquecer novamente. Então ela fica bem quente. E aí quando você mergulha o doce e tira rapidamente, ela forma uma fina camadinha. Tá? Então essa é a vantagem dela. Então assim, para um doce não ficar gelatinoso, porque assim, quando a gente vai comer um mousse, por exemplo, ele não, o aspecto gelatinoso dele, para mim, não é agradável. Não sei para você, comenta aí. Mas eu não gosto. Se é um mousse, eu quero um mousse cremoso, tá? Só que tem mousses que a gente precisa colocar um agente gelificante. Precisa colocar uma gelatina nele para ele ficar firme. Senão, ele dissolve mesmo. Então, qual que é o lance? É você achar a quantidade correta de gelatina para que o seu mousse, por exemplo, não fique gelatinoso e não desmorone, tá? E como que eu faço isso? Fazendo, testando, e faz mais uma vez, até achar a quantidade correta de gelatina para sua preparação, tá? Mas depois, conforme você vai fazendo com o tempo, você já tem mais ou menos uma noção da quantidade que você tem que colocar. Então você vai ser muito mais assertivo, tá? Então assim, tem que fazer. Fazendo você aprende e assim você cria um conhecimento que faz você diminuir os seus erros, tá? Esse é o lance. Então assim, a maioria dos doces aqui utilizam esse tipo de gelatina. Quando eu vou fazer uma geleia, eu utilizo a pectina. Quando eu vou fazer geleia também, às vezes eu uso o agar-agar, tá? Que eu faço uma fina camada que quando entra na boca ele dissolve. E a carragena é quando você coloca um doce congelado, por exemplo, um entremê. Você mergulha ele, tira e ele fica uma fina camadinha, tá? Então, depende da preparação que você quer. Se você quer fazer cremes e mousses, você utiliza essas duas, agar-agar e a gelatina. Se você quer fazer uma geleia de frutas ou uma geleia de brilho para colocar em cima de uma torta de morango, por exemplo, você usa esse agente gelificante, que ele vai ficar brilhante sem aspecto de gelatina. E se você quiser uma fina camada só de brilho, só para dar um brilho e conservar o seu doce, você utiliza a carragena. A desvantagem é que o seu doce tem que estar congelado para aplicação,
tá? Então, no entremê, por exemplo, que parte do processo dele é estar congelado, ela vai super bem, fazendo essa fina camada e fica lindo, tá bom? Então é isso, minha gente. O segredo é a quantidade de gelatina. Como eu disse, a maioria dos doces que eu faço aqui tem gelatina, mas é uma gelatina suficiente só para dar uma estrutura, tá? Os clientes nem percebem que tem gelatina e nem me perguntam se tem gelatina, tá? Uma vez uma cliente perguntou, mas vai gelatina? Eu falei, vai. Ela falou, eu não quero. Eu falei, por quê? Você acha que vai ficar gelatinoso? Eu não gosto de gelatinoso. Eu falei, então você experimenta. Se tiver gelatinoso, você não precisa pagar. Aí ela fez assim. Aí ela foi, comprou, comeu, aí voltou, falou, olha, realmente, nossa, não senti, não dá nem para perceber que tem gelatina. Aí eu falei, então, porque a quantidade está correta. Se eu colocasse a mais, ia ficar gelatinoso e a senhora não ia gostar. Então, tem que conhecer os ingredientes para você extrair o máximo do seu doce e ele ficar maravilhoso sem desmoronar, tá? Eu vejo um monte de mousse desmoronando aí por aí e é que o pessoal não sabe utilizar gelatina, tá? Ou mousses gelatinoso que vira até pudim. Meu, não tem. O mousse tem que ser cremoso, então tem que saber utilizar a quantidade correta. Então, é isso aí. Acompanha nós em próximos vídeos e até mais.